gente. Amém? Abra sua Bíblia aí em Marcos 6, que tem o título Jesus é rejeitado pelos seus. A gratidão é uma palavra muito carente nesses últimos tempos que vivemos nessa terra, nesses últimos dias. Sempre que você puder ser grato, seja uma pessoa que lhe ajuda, uma pessoa que é parceiro, amigo, sempre nós temos que ser gratos, não somente a Deus, mas ao nosso próximo. Verdade, Jesus. Aleluia. A gratidão, ela é muito importante, porque vivemos num mundo hoje conturbado pela ganância, pela violência, pela falta de discernimento, compreensão. É por isso que o mundo está em guerra. É por isso que o mundo está dividido, o nosso país. A gente vê essa grande divisão, essa grande polarização, por causa dessa falta de unidade e respeito entre as pessoas. E quem nos melhora é somente nosso Senhor, Aleluia, Jesus Deus, Cristo. glória. Vamos aprender algumas lições rapidamente nessa sexta-feira maravilhosa e poderosa na presença do Senhor. O texto diz assim, Marcos capítulo 6, versículo 1 em diante. Então partiu Jesus dali e foi para a sua terra natal. A terra natal de Jesus, onde ele começou seu ministério, é Nazaré. Nazaré na Galileia. Foi ali onde ele começou a pregar, a ensinar na sinagoga. Jesus está numa missão muito grande. Ele começa o seu ministério pela Galileia. E ele retorna aqui, quando a gente vai estudar o contexto histórico aqui, Jesus está numa grande missão, ensinando aos seus discípulos também a trabalhar para o reino, a ter empenho no reino, mas ele está aqui pela terceira viagem missionária dele dentro da Galileia, fazendo a vontade do Pai, fazendo a sua própria vontade, que foi para isso que ele veio, para servir a todos nós. Então partiu Jesus dali e foi para a sua terra natal, na companhia de seus discípulos. Isso é muito importante. Jesus sempre acompanhado de seus discípulos. Por quê? Porque ele queria que cada um daqueles discípulos olhasse pela obra que ele estava fazendo, por tudo aquilo que ele vinha praticando, dando testemunho. E essa missão ele ia entregar na mão de cada um deles, para dar a continuidade da sua igreja. É por isso que nós estamos hoje aqui nessa tarde. Você quer as bênçãos do Senhor? Primeiramente você tem que andar com Ele. Aleluia, Deus. Primeiramente você tem que ter compromisso com Ele. Veja, na companhia de seus discípulos, você tem que ser, eu e você, todos nós temos que ser discípulos de Jesus. Porque quando a gente entrega a nossa vida, desse novo nascimento que a missionária pregou aqui, nosso coração se enche de graça. Aleluia, Deus. Se enche de gozo para fazer a vontade do Senhor. Seu coração, a chama arde dentro de você. Você tem um desejo de fazer a obra do Senhor porque você é um discípulo dele. O discípulo de Jesus, ele ora. O discípulo de Jesus, ele jejua. O discípulo de Jesus, ele congrega, ele oferta, ele dizima, ele faz, ele trabalha por reino, ele faz com amor, ele tem o prazer em fazer a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se engane, o discípulo de Jesus é aquele que prega a sua palavra. O discípulo de Jesus é aquele que ensina. É aquele que aonde ele vai, ele dá testemunho, ele fala do amor de Jesus, ele dá fruto para o seu reino. Então é muito importante esses primeiros versículos
que ele voltou à sua terra natal, Nazaré, ele tinha, na verdade, o maior prazer de estar em Nazaré, aonde ele ensinava nas sinagogas e aonde estava ali a sua família, os seus irmãos, as suas irmãs, a sua mãe. Mas quando a gente vai estudar o contexto, a gente vai ver que até mesmo dentro da família de Jesus, haviam aqueles que não acreditavam no seu chamado, no seu ministério. Foi um trabalhar muito grande para que depois Tiago, irmão dele, que toma conta da igreja em Jerusalém, está em Atos capítulo 15, você pode estudar. Ali Tiago já está convertido e toma conta da igreja em Jerusalém com Pedro, João e os outros discípulos. Judas também escreve as suas cartas, irmão de Jesus. Mas no começo, na sua terra natal, Jesus enfrentou muito preconceito. Jesus enfrentou muitas barreiras, muitas incredulidades. As pessoas não confiavam nele. As pessoas não confiavam no seu ministério. As pessoas perderam o tempo da visitação, da manifestação do Filho de Deus naquele momento tão importante. E Jesus se entristecia com aquilo, de ver a dureza do coração das pessoas, a incredulidade, a falta de discernimento, porque Jesus era de Nazaré. As pessoas tinham preconceito com as pessoas que moravam aí na região da Galileia. Hoje a Galileia não. A Galileia moderna hoje é um dos lugares turísticos mais visitados aí pelos turistas do mundo todo. É uma região muito linda, mas na época de Jesus era uma região que ninguém queria estar lá. Era uma região onde as pessoas eram mal vistas, tinham um paganismo, uma idolatria muito pesada. A Pebre morava lá. A Nata morava tudo para a Judéia, em Jerusalém, e ninguém queria estar naquele lugar. Só que a profecia de Isaías diz que aquele lugar, a tribo de Naftali e Zebulon, naquele tempo, ia chegar o tempo em que a manifestação, a grande luz, ia repousar sobre aquela região. Aleluia. E essa grande luz é o nosso Senhor Jesus Cristo, que fez a sua parte, ensinou, entrou nas sinagogas, e o povo não acreditava nele, porque ele era filho de Maria, porque ele era filho de José, um carpinteiro. O preconceito muito grande diante do seu ministério. Às vezes também enfrentamos isso. Hoje a gente enfrenta isso, esses preconceitos, as pessoas que criticam o ministério que Deus colocou na nossa mão, não acreditam no chamado que Deus colocou na nossa mão, nos colocam lá para baixo. Mas a gente aprende uma grande lição com Jesus nesse contexto, que nós vamos nos deleitar em apenas 6 versículos e ver o que importa realmente, olhar para a cruz, olhar para Cristo e fazer a vontade do Senhor. Versículo 2 diz assim: com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local, ali na sinagoga de Nazaré. O foco do ministério de Jesus sempre é o ensino, sempre é a palavra forte, a palavra que cura, a palavra que sara, que liberta, a palavra que faz maravilhas. É a palavra do Mashiach, do ungido do Senhor, o nosso Salvador. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muito do que escutavam ficavam, admirados e exclamavam: de onde vem tudo isto? Uma pergunta irônica. De onde vem tudo isto? E que sabedoria é esta? E não convive conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Isso aqui me chama muita atenção.
A sabedoria de Jesus, ela é divina, ele é o próprio Deus. Amém, Jesus. Mas como ele vivia nessa região que ninguém era desprezado, ninguém queria para lá ministrar, pregar, por isso que ele começou por lá, pelos pequeninos. Ele começou pela região da Galileia, seu ministério, para mostrar que qualquer lugar é lugar de se pregar e ensinar a palavra de Deus. Mas quando ele usou a sua capacidade intelectual, quando ele usou a sua sabedoria, todos ficaram assim apavorados, atônitos. Na verdade, o que Jesus queria era que aquelas pessoas o glorificassem. O que Jesus queria, na verdade, com seu testemunho, com sua sabedoria, era que aquelas pessoas o admirassem, o ajudassem, mas não. Quando ele mostrou a sua capacidade intelectual, a sua sabedoria, meu amado irmão, você já pensou na ministração de Jesus, o próprio Deus, o Verbo encarnado nessa terra? Que privilégio essas pessoas tiveram e não deram valor. É a mesma coisa hoje, que privilégio nós temos, que oportunidade Deus tem nos dado de sermos bênção, e muitas das vezes a gente não valoriza essas oportunidades. É um olhar preconceituoso, porque a família dele lá da Galileia, José e Maria, não tinham muito status na sociedade. Olha só o texto, a ironia, o preconceito. Vou ler aqui o texto. Muito do que escutavam ficavam admirados, até gostavam, mas depois vem a crítica ao ministério do Messias. E exclamavam: de onde vem tudo isto? Não pode ser, esse homem não pode ser. A gente conhece aqui de onde ele veio. Como é que ele tem esse entendimento, essa sabedoria? É só para os sacerdotes, é só para os saduceus, para os fariseus, os homens lá do Sinédrio. É só esses homens que têm essa capacidade. Esse homem está demonstrando uma capacidade muito forte, a qual nunca eles tinham vistos. Ficavam admirados e exclamavam: de onde vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi ortogada, que lhe foi dada? De onde vem isso? Se nem faculdade tem aqui na Galileia, se nem na casa dele não tem nada, não tem biblioteca, não vem ninguém lá. De onde vem? Glória a Deus. Um preconceito, uma crítica sem necessidade. Porque a coisa mais linda é a gente ver uma pessoa que é dotada de conhecimento mais do que a gente, para quem gosta da palavra de Deus, porque você aprende. Deus sempre levanta pessoas mais capacitadas do que nós, mais inteligentes, mas não é para a gente criticar essas pessoas, é para a gente aprender com elas. É isso que Cristo está vivendo aqui na pele, e fazendo bem, e pregando a palavra, ensinando, fazendo coisas tremendas. Olha o que vai acontecer no versículo 3. Olha o que vai acontecer no versículo 3. Não é este o carpinteiro? Porque José era carpinteiro, mestre de obras. Era um trabalho honesto. Era um trabalho de posição considerável. Ele era um carpinteiro, um homem trabalhador, na sua humildade, mas fazendo as coisas certas. Um mestre de obras, um carpinteiro que trabalhava com amor, que não precisou frequentar a faculdade de Iléu
pai de Gamaliel, onde o apóstolo Paulo estudou. Mas por que tudo isso? Essa sabedoria dele, ele é o próprio Deus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Olha o preconceito. Irmão de Tiago, a família de Jesus é muito grande. Preste atenção nisso aqui. Esse versículo aqui nos ensina muita coisa do que a gente vê hoje, os erros, as teologias, as religiões, para que rumo elas tomaram. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, de Tiago, o apóstolo Tiago? José, Judas e Simão, todos irmãos de Jesus que nasceram depois de Jesus. Maria e José tiveram filhos e filhas. Veja como as coisas estão distorcidas e as pessoas hoje estão idolatrando a mãe de Jesus sem a necessidade. Por isso conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, Jesus. Aleluia. Ó glória. Ele dá aqui, ele fala da família todinha de Jesus, é uma família grande. Olha, Tiago, José, Judas e Simão. E não convive conosco suas irmãs? Olha aí, galera. Olha aí, meus amados irmãos, o que Jesus teve que enfrentar. E não convive conosco suas irmãs e ficaram escandalizados por causa dele. Queridos irmãos, queridas irmãs, tenha cuidado. Nunca se escandalize de Deus. Nunca coloque Deus à prova. Nunca queira enfrentar a ira de Deus. Tem pessoas zombando de Deus. Tem pessoas se escandalizando hoje com o cristianismo. Querem acabar. Querem mudar o que está escrito aqui. Esse livro tem mais de 4.000 anos de idade. Cuidado. Mexa com qualquer pessoa, mas não mexa com Jesus. Não mexa com Jesus. Não blasfeme dele. Não fale coisas que você não conhece de Deus, porque Deus, ele é amor, mas também ele é a justiça. Haja o que houver, não escandalize dele. Ao contrário, procure admirá-lo. Procure servi-lo. Procure ser fiel a ele até a morte e ele te dará a coroa da vida. Olha o que vai acontecer no versículo 4. Contudo, Jesus lhes afirmou, porque ele não perde tempo, ele fala a verdade. Jesus não tem medo de nada, ele fala a verdade. Contudo, Jesus lhes afirmou, versículo 4, somente em sua própria terra, junto com seus parentes, e em sua própria casa é que um profeta não é devidamente honrado. Jesus sofreu preconceito dentro da sua família, dentro da sua cidade, dentro da sua região. Mas vamos aprender com ele. Ele não deixou se abalar, nem pelos críticos da sua casa, nem pelos críticos da sua família, nem pelos críticos do seu ministério. Pelo contrário, ele permaneceu firme
e Deus o exaltou até a mais alta posição. É uma lição para a nossa vida. Versículo 5. E por isso não podia realizar ali nenhum milagre. Não era que ele não queria. Não era que ele não queria, porque ele sabe todas as coisas. Ele é Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas ele viu ali a dureza do coração das pessoas. A incredulidade muito forte quando ele expôs a sua sabedoria, o seu ensino. Era para aquele povo, aplaudir aquele profeta Galileu da Galileia, mas que nada, olha, meteram foi a cajadada nele. É por isso que hoje os pastores são muito criticados, os obreiros são muito criticados, a igreja é muito criticada. Por quê? Por causa da dureza dos corações que estão por aí. E por isso não podia, não era que ele não queria, ele queria fazer, fez poucos milagres. Mas olha a barreira, é por isso não podia realizar nenhum milagre com exceção feita a alguns doentes, que ao impor suas mãos foram curados. Esse versículo nos diz muita coisa importante. Que ele queria operar coisas grandes naquela região e operou. Mas ele queria mais. Mas as pessoas não creram nele. Por que muitas pessoas não recebem coisa grande e forte de Deus? Por causa da dureza do seu coração. Por causa da incredulidade que é muito forte, a falta de fé. Mas uma coisa que me dá esperança. Olha o que diz o texto. Com exceção feita a alguns doentes que creram e foram curados. O que é que eu aprendo aqui? Que quando muitos não creem, não querem um milagre, o agir de Deus, Deus sempre tem os remanescentes fiéis que vão crer nele e vão fazer toda a diferença. Toma posse nessa tarde. Quando nós olhamos para o texto, a gente vê grandes exemplos. Gideão, Juízes 6. Você pode ler essa história. Gideão, da tribo de Manassés, desprezado. Quando o Senhor chama Gideão se vê incapaz, porque era de uma família também como de Jesus, humilde, de uma família que não tinha muita posição social e se via incapaz. E Deus tratou com Gideão. Deus falou com Gideão. E Gideão, quando realmente ele creu na palavra de Deus, ele fez propósito com o Senhor, fez ali voto com o Senhor, para o Senhor mostrar para ele no orvalho, e Deus confirma tudo lá para ele crer, porque tem gente que só crê se vê. Mas a Bíblia diz: felizes são aqueles que não me viram, mas creram em mim. Aleluia. Enquanto Gideão obedeceu a Deus, Deus levantou ele e subjugou as nações pagãs. É uma pena que ele depois
fez coisas erradas, o Senhor reprovou. Mas enquanto ele obedeceu, o Senhor o honrou o seu ministério. Os remanescentes sempre fazem a diferença no reino de Deus. Quem sabe você chegou aqui nessa tarde, Deus está falando contigo: ei, você é meu amigo, você é meu discípulo, eu conto com você. É através da tua vida, do teu ministério, que eu vou fazer coisas grandes, porque Deus é fiel. Deus, ele é fiel no pouco e muito mais fiel no muito. E por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes, que impor suas mãos foram curados porque creram no Filho de Deus. Amém, Jesus. Versículo 6 para encerrar. Olha que diz, essa versão King James é muito profunda. Deixa eu passar aqui um paninho aqui. Essa versão King James é muito profunda. Nos dá uma visão muito boa. Te aconselho, compra uma Bíblia King James ou uma NVI para você ler. Olha o que diz o texto. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus. Meu Deus do céu. Aleluia. Isso aqui me chama a atenção, porque eram pessoas que conheciam Jesus. Eram pessoas que viam ele fazer coisas grandes, mas tinham inveja dele, por causa da posição social dele naquela cidade, naquela comunidade. E isso entristeceu muito o coração de Deus. Isso entristeceu muito o coração de Yeshua HaMashiach. Porque quando você não conhece uma pessoa, tudo bem. Mas quando é pessoa de sua casa, pessoa que você conhece, começa a falar de você, começa a criticar você, lembrar de coisas que você fazia no passado, outra hora. É isso que Jesus está passando aqui na Galileia, em Nazaré, quando ele volta para fazer coisas grandes, ensinar, curar e manifestar a glória dele. Foi para isso que ele veio, para servir. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, meu Deus do céu, acho que até da própria família dele. Porque quando ele queria subir para Jerusalém, um dos seus irmãos o repreendeu. O que tu vai fazer lá, rapaz? Tu já não vieste de lá, quero te matar lá. E Jesus não foi com seus irmãos. Somente depois ele foi, porque ele tinha que cumprir a profecia. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, já que vocês não querem o milagre, já que vocês não querem o ensino meu, eu vou percorrer os lugares e as regiões daqueles que querem fazer e receber o meu ensino e a minha palavra e a minha bênção. O texto diz: passou a percorrer os povoados vizinhos e os o que? Ensinava. Vou fechar aqui a minha espada. Fecha teus olhos, amados irmãos. Aleluia. Maravilhoso Deus, te apresento nessa tarde a nossa vida,
o nosso ministério, a nossa comunhão contigo, Senhor, com todas as pessoas que estão assistindo essa live. E a palavra hoje, Senhor, que Tu colocou em nossos corações, desde o começo desse culto, a gratidão a Ti. Nessa tarde, Senhor, Tu falou aos nossos corações para sermos gratos a Ti, para colocarmos a nossa fé em ação diante de Ti. Nunca duvidar do Teu poder, da Tua bênção, porque é Tu, Senhor, que cuida de nós, é Tu que cuida do ministério, é Tu que cuida da nossa vida, de todos os Teus obreiros, de todos os Teus pastores, de todos os Teus presbíteros, diáconos, obreiros do Senhor, jovens, crianças, pessoas que Te servem. Aleluia, Deus. Tu falou nessa tarde de fé, gratidão, de milagre, de cura, de confiança, de ensino e de responsabilidade contigo, com Teu reino. Que possamos ser, Senhor, a cada dia os Teus discípulos, que possamos a cada dia ser gratos, não ter um coração duro, de incredulidade, senão Tu não opera, Tu se afasta. Aleluia. Mas que possamos ser o Teu povo remanescente desses últimos dias nessa terra. Nos ajuda, Senhor, a não fraquejar na fé. Nos ajuda, Senhor, a não manifestar a nossa gratidão na nossa vida diante de Ti. Nos dá uma fé sobrenatural para que não venhamos contestar contra a Tua obra, a Tua palavra, o Teu ensino. Muito obrigado por essa oportunidade. Nos dá um final de semana, meu Deus, abençoada na Tua presença, para a glória do Teu santo nome. E as pessoas que ainda vão assistir essa live, que elas possam ser tremendamente abençoadas por Ti. Muito obrigado. Nos guarda de todo mal. Abençoa as famílias do Brasil. Abençoa, Senhor, as igrejas do Brasil e do mundo. Abençoa, Senhor, a Tua obra no Brasil e no mundo. Aleluia, Deus. Muito obrigado. É que eu te peço nessa tarde e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, seja com todos e todos digam amém. Está encerrado o nosso culto, a nossa live. Quero te fazer um convite. Domingo agora, você pode participar aqui conosco a partir das 18 horas, aqui no Ministério da Oração e Graça, no Conjunto Saint-Clair Passarinho, quadra B, Rua B29. Amém? Você pode trazer a sua família para estar conosco no grande culto da família. Amém? Você é o nosso convidado todo especial para participar das nossas lives que estão aí espalhadas no Facebook, no YouTube, tudo para a glória do nome do Senhor. Quarta-feira, nós estamos aqui todas as quarta-feiras no culto de ensino, é uma bênção para a glória do nosso Deus. Nós estamos fazendo o livro do Apocalipse, o panorama do Apocalipse. Já fizemos o capítulo 1 e nessa quarta-feira, agora que vem, nós vamos também fazer outros livros que ainda nós vamos escolher com o presbítero da casa para que possamos trazer aos nossos irmãos, amém? E nós vamos ficar balanceando o Novo Testamento para a glória do nosso Deus, amém? 19 horas, quarta-feira, nosso culto de ensino, traga sua família. E sexta-feira, 12 horas, nós estamos por aqui. Todos os nossos cultos são presenciais e online, amém? Você pode compartilhar para que a palavra do Senhor venha alcançar milhares de corações e que eles possam se converter e que eles possam ser salvos e que eles possam ser curados para a glória do nosso Deus. Até o nosso próximo encontro, aqui sexta-feira que vem, se Jesus não voltar, nós vamos estar aqui orando, intercedendo
pela tua vida, pela tua família, pelo ministério, pela nossa nação, pelo nosso povo, para a glória do nosso Deus. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.